isso, vamos começar a Era Vargas. Começar não, né? A gente vai começar o Estado Novo. A gente já tinha falado, né, da Era Vargas e seu início, então a gente falou do governo provisório, né, que ele deu aquele golpe barra revolução, que, né, chamam de 1930, e falou que a gente, deixa eu ficar aqui governando durante um tempinho, só para a gente organizar as coisas. E acabou que ele estendeu até fazer uma nova Constituição e até, né, ser eleito indiretamente por essa Constituição e iniciar o seu governo constitucional. Então, né, em teoria já era um governo correto, assim, né, dizendo. Chegou, passou o tempinho, isso, né, foi em 34 com a Constituição, passou um tempinho, tivemos a intentona comunista, que foi uma intentona real, um planejamento mal planejado dos comunistas, né, Luiz Carlos Prestes e, enfim, seus associados, junto de Olga Benário também, que, para lembrar, né, era uma judia. Enfim, eles vão tentar fazer essa intentona que vai dar errado, eles vão começar em um lugar antes dos outros. Vargas vai conseguir prever, vai conseguir conter, vai prender todos os comunistas, incluindo Luiz Carlos Prestes, e no caso da Olga, que estava grávida do próprio Luiz Carlos Prestes, eu fui pesquisar e tal, ela foi para lá grávida, ela vai ficar no... esqueci o nome daqueles lugares, gente. Enfim, vai ficar naqueles lugares que tem lá na Alemanha nazista. Se alguém lembrar, fala, que eu tenho uma Campo memória de muito ruim. concentração? Isso, vai ficar nos campos de concentração da Alemanha nazista, vai ser intoxicada com aquele gás mesmo. E, enfim, ela vai conseguir ter a filha que vai ficar aos cuidados da avó dela. E até hoje, inclusive, a Anita Prestes, ela vai voltar aqui para o Brasil antes da ditadura militar. Enfim, vai se formar. Eu não lembro qual o primeiro curso dela, mas enfim, ela vai virar historiadora e tudo, vai fazer parte do Partido Comunista. Mas depois, na ditadura militar, ela volta de novo para a Europa, e se eu não me engano, ela ficou mais ou menos até hoje. Mas enfim, vai ter a intentona comunista, Vargas vai delatar a mulher grávida lá para a Alemanha nazista, que vai ser torturada e assassinada. E logo após isso, né, ele tem aquela situação de estado de sítio já, que já vai ser aplicado. Ele vai se aproveitar dessa situação para dar início, né, àquele plano Cohen, que era um plano, né, esse Cohen era para ser um espião soviético, se eu não me engano, que estava criando esse plano de, né, invadir o Brasil, fazer o Brasil comunista, mas que na verdade era uma carta escrita pelo próprio Mourão, que era do governo de Vargas. Então, foi auxiliada de Vargas, não passava de um grande golpe e uma grande mentira midiática para que ele conseguisse continuar com a sensação de terror e conseguir instaurar, né, dar um golpe civil-militar. Justamente civil, porque, né, o Vargas é a única pessoa civil mesmo que vai conseguir instaurar uma ditadura brasileira aqui no Brasil sem ser militar, mas que era apoiada nas Forças Armadas, assim, que foi garantida, né, pelo Exército. Então, enfim, a gente tem aqui o início da ditadura do Estado Novo. O Estado Novo, ele também é conhecido como uma ditadura que a gente chama de personalista, porque ela envolve uma centralização política muito forte, né? Mas não só isso, é uma ditadura sob um líder único com imagem centrada em Vargas. Então, a gente está falando de Vargas durante esses 8 anos, continuadamente, e assim, tudo é sobre ele mesmo, é focado nele, tanto que a gente tem essa história de que os estados praticamente vão ser, sei lá, extinguidos de certa forma, porque ele vai derrubar todos os governadores e todos os prefeitos. Na época, já desde o governo provisório barra constitucional, o nome dos governadores já era interventores, e agora ele vai nomear outros, vai derrubar os anteriores e vai colocar novos interventores. Como eu falei para vocês, ele vai chegar a queimar bandeiras, já demonstrando assim que a autonomia estatal, assim, estatal, eu falo mais de estado, São Paulo, Rio de Janeiro, e não Estado do Brasil, vai ser derrubada e vai ser assim quase 100% enfraquecida. Então, a gente fala de uma centralização política muito forte, tanto que os estados são diminuídos ao máximo nesse período. Ele também fecha o legislativo e os partidos, então vai chegar simplesmente qualquer político assim que fosse eleito, enfim, deputados, eles vão levantar um dia, vão ir lá para o legislativo, para o Congresso, e vai chegar lá, não vai poder mais entrar. Partidos também já não existem. A única liderança, o único governo que existia agora era o de Vargas.
Era uma ditadura política extremamente violenta, então vão ter departamentos que vão cuidar da segurança, que vão reprimir toda a oposição, inclusive esse departamento de segurança vai ser liderado por um cara totalmente pró nazismo, ele vai conversar várias vezes com a Gestapo para dicas de tortura e esses tipos de coisas. Vão ocorrer milhares, né? Prisões arbitrárias. Não sei se você. Acho que tem sim, é o Graciliano Ramos, que escreveu Angústia, por exemplo. Ele foi um cara preso durante a ditadura do Estado Novo, e, inclusive, ele vai dar um título muito peculiar muito bom, assim, para o Estado Novo, que é o que ele chama de nosso fascismo tupinambá. Porque, né, igual vocês tinham comentado, né, não lembro exatamente quem, que comentou, que a professora falou que era um Estado com características fascistas, mas não um Estado fascista propriamente. E isso é verdade, ele não é 100%, mas ele é como se fosse, né, o que a gente teria aqui de fascismo aqui no Brasil, ok? É o mais próximo possível. Então vai reprimir toda a oposição, prisões arbitrárias, assim, nossa, extrema censura, mais de 400 músicas vão ser censuradas, acho que uns 100 programas de rádio vão ser fechados nesse momento, torturas e assassinatos de toda forma, então nada mais nada menos do que um terrorismo do Estado. Aí a gente tem uma constituição para o Estado Novo que também muita gente chama de Constituição Polaca, porque era uma referência à Polônia na época que estava sofrendo muito com a Alemanha nazista, para vocês verem o nível de autoridade, de autoritarismo dessa Constituição de 1937. Ela concentra já os três poderes na mão do Getúlio, então acabou aquele rolê de legislativo, o equilíbrio dos poderes, que não sei o quê, tudo está concentrado nele, e o poder judiciário era subornado ao executivo. Então, né, o judiciário tinha que obedecer em todas as circunstâncias do executivo, não tinha muito questionamento, e ele fechou o poder legislativo. Então, assim, né, concentrar os três poderes no próprio Getúlio. Retrocesso em termos de democracia e direitos humanos. Então, né, democraticamente a gente nem precisa ficar falando muito tempo, né? Ele já está acabando com os três poderes, que é assim sei lá, uma grande ideia para tentar a ideologia, para tentar equilibrar os poderes da forma mais igualitária. Ele mesmo era um ditador, então, enfim, é um retrocesso extremo na democracia e nos direitos humanos. Inclusive, ele reintroduz a pena de morte aqui no Brasil. Proporcionou total liberdade de ação à polícia especial, que era um instrumento de repressão do governo, que era, eu lembro do nome da sigla, a sigla era DESP, não sei, não lembro agora o que significa palavra por palavra, mas essa DESP era justamente essa polícia especial, que era um instrumento de repressão, que caçava os inimigos ao governo e que, né, era liderada por esse cara chamado Miller. Assim, é um período, assim, de rigorosa censura política e artística, perdão, como eu tinha comentado antes. Então uma coisa que, né, os vestibulares, assim, tendiam a cobrar um pouco, assim, mais no passado, era esse rolê do DIP, né, que é o Departamento de Imprensa e Propaganda, que coordena essa censura, né, que eu estava comentando, de várias músicas censuradas. Agora eu não me lembro exatamente de uma música, mas tem uma música que ele canta, assim, de uma forma, só que a letra ele descreve como outra, e no final a forma como canta parece muito um xingamento a Vargas, inclusive. E aí, como na letra ninguém viu o problema, eles aprovaram, e aí, enfim, logo após eles cancelaram, mas essa música eu vou tentar pegar depois para vocês, mas essa música até já caiu em vestibular, assim. Enfim, então era um período de censura extrema, assim, e não só censura, não só uma proibição de circulação de qualquer notícia, informação, música, enfim, qualquer mídia que falasse de Vargas negativamente, ainda assim era um período também de intensa propaganda política a favor dele, nacionalista, que glorificava muito a imagem de Vargas. Então eu já comecei aqui o nosso slide colocando essas imagens assim, que também já caíram em vestibular, que eram, inclusive, essas imagens são cartilhas para as crianças. Então, existiam manuais, cartilhas, assim, pequenas, para as crianças lerem, para, enfim, falarem de Vargas, sei lá, tipo, vocês na infância de vocês, tipo, tinham cartilhas para falar sobre o Lula? Não, assim, não fosse ruim, mas enfim. Então, tinham cartilhas para as crianças, a propaganda política era extremamente intensa. O DIP é um elemento
bem forte, assim, do Estado Novo, de Vargas mesmo. Porque esse rolê da propaganda é algo muito marcante para ele e para uma onda de populismo que a gente vai estudar lá no fim do ano, porque não é algo que só acontece, só fica muito forte aqui no Brasil. Vai acontecer em outros países da América Latina, né, que a gente tende a não estudar. A gente ouve tanto do fascismo na Europa, mas aqui, por exemplo, a gente teve Perón aqui do lado, um presidente da Argentina que era extremamente populista, que tinha muito desses recursos semelhantes, mas enfim, a gente vai ver isso mais para frente. E, enfim, é um período realmente de intensa propaganda política e intensa censura. E isso a gente já pode lembrar do DIP. Passando isso, esses elementos assim essenciais do Estado Novo, a gente também já pode falar de uma das primeiras coisas que marcam esse período, que é que em maio de 1938 a gente tem a intentona, dessa vez integralista. Então eu falei das duas forças, né? Eu falei da Aliança Nacional e eu falei dos integralistas mesmo, da ação integralista brasileira. Os comunistas tiveram sua intentona lá atrás, que foi mal planejada, e agora a gente vai ter uma intentona dos integralistas, né, liderados pelo Plínio Salgado, se lembram? Também vai ser meio que uma tentativa fracassada, porque o que vai acontecer é que o A e B, eles vão apoiar o golpe que vai criar o Estado Novo, em troca de concessões, né, que o governo tinha prometido fazer por eles, só que essas concessões não foram feitas. Uma delas, por exemplo, era tornar o Plínio Salgado ministro da Educação, né? Então prometeram esse cargo para ele. E quando chega o período lá, não vai rolar, o Vargas não vai nomear ele para ministro. E eles vão ficar, né, chateadíssimos, né? E aí vai ter uma tentativa de retaliação pelos integralistas. Eles não vão fazer um ataque simples assim, eles literalmente vão ir armados até o Palácio do Catete, que ficava no Rio de Janeiro, né, que era o nosso Distrito Federal na época, e vão atacar Vargas com armas, atirar mesmo. O tiroteio assim vai durar horas e durante a repressão vai acabar exilando, né, expulsando vários integralistas aqui para fora do Brasil, na verdade. E agora a ação integralista brasileira estava na ilegalidade, né? Os comunistas já tinham ficado lá em 1934, se eu não me engano, que aí em 35 foi a intentona, e aí agora a AIB também já é mais uma ação, mais uma força política colocada na ilegalidade. É, uma coisa, a IB, assim, eu estava falando que ela foi revivida, assim, muito ultimamente, inclusive, ela contava lá atrás com o Miguel Reale, né, e ele é um jurista, assim, ele é literalmente uma pessoa que era para escrever sobre direito, e ele apoiava muito esse rolê fascista, inclusive foi professor da Sanfran, e tem sala no nome dele até hoje e tudo. Mas enfim, passada a intentona integralista, Vargas viveu, conseguiram resistir, e, né, como eu falei, vários vão ser exilados. Eu coloquei algumas imagens aqui da propaganda, né, que eu estava falando que a propaganda é um elemento essencial para Vargas e eu não estou brincando quando eu digo isso, assim, é realmente o DIP e todo esse planejamento que Vargas vai construir, principalmente, assim, é que no Estado Novo vocês estão vendo, né, vai ter uma concentração dos 3 poderes e tudo. Então a força dele, assim, de conseguir fazer o que ele queria fazer era muito forte mesmo, muito poderosa. Então é nesse momento, assim, que se aflora todos os projetos, todas as intenções de Vargas. E com isso a propaganda política fica muito forte, né, como eu estava falando antes. Então a gente tem vários cartazes, as leis sociais com que o atual governo, por iniciativa própria, tem procurado amparar as classes trabalhadoras, devem constituir o motivo de orgulho para os brasileiros. Concentração trabalhista, inclusive ele que instaura o 1º de maio como feriado nacional aqui no Brasil. Né, então aí já tem essa concentração trabalhista que é apoiada por ele. A DIP, uma biografia para gente nova, que é essa cartilha para crianças, assim, para falar de Getúlio. Ele inclusive, né, eu falei que ele censurou vários programas de rádio, ele mesmo tinha o dele, que se chamava Hora do Brasil, também, assim, era falar sozinho, porque ele literalmente falava sozinho mesmo no rádio. E era assim, ele conversando todos os dias com todos os brasileiros, assim, o rádio era
um instrumento, assim, midiático muito popular, muito de massa naquele período. Assim, boa parte da classe trabalhadora podia ter um rádio. Então, assim, ele se comunicava com os brasileiros praticamente todo dia. Na verdade, era literalmente todo dia, só assim em situações excepcionais. Todo dia ele estava lá falando com os brasileiros. Imagina o que que isso significa em termos de propaganda, em termos de manipulação das massas, ok? Então aqui tem protestos de mulheres, enfim, a favor de Vargas, enfim, é toda uma mobilização, ok? Aí agora a gente vai entrar na política econômica e financeira, né? Já comentei um pouquinho da indústria, eu falei que a indústria ia ficar muito forte no Estado Novo, e não é mentira, assim. Eu estava lendo, em 1920, mais ou menos, a gente tinha, por exemplo, mais ou menos 20% da nossa economia focada na indústria, focada nas fábricas. Agora, em 1940, 20 anos depois, ele vai dobrar para 40%. Então, enfim, né, a gente vai ter uma estimulação das indústrias muito forte, eu já citei isso para vocês. Uma política pragmática, então, apesar de ter predominado o nacionalismo, né, econômico, então a gente tinha um protecionismo muito forte. O Vargas sempre assim gostou de um Estado totalitário de todas as formas, inclusive na economia. Então era sempre o foco nas nossas indústrias, né? Eu falei lá atrás que o nosso foco de indústria era substituição de importações, por exemplo, substituir as importações que a gente costumava comprar. Mas ainda assim, apesar desse nacionalismo, a gente estava fazendo concessões ao capital estrangeiro, principalmente porque a gente precisava de tecnologia, a gente precisava de capital estrangeiro em vários setores. Então a gente precisava de um apoio ali dos Estados Unidos que estava desenvolvido na indústria. A gente precisava até um pouco, assim, né, pelo menos aceitava da Alemanha nazista, que também estava se desenvolvendo, né. Quando a Alemanha conseguiu engatar na indústria, assim, apesar de ter sido bem mais tarde do que Inglaterra, a França, eles conseguem muita grana, tanto que é isso que dá o ego inflado deles para entrar em guerra na Segunda Guerra Mundial, e também teve a Primeira, mas enfim. Então, assim, ele vai aceitar apoio, ele vai aceitar concessões do capital estrangeiro, tanto dos Estados Unidos quanto da Alemanha, que vocês podem ver que são inimigos na época. Coordenava a economia, né, então ele vai estimular as indústrias, e isso, como eu falei antes, não é só simplesmente permitir indústrias, é estimular, é coordenar a economia para direcionar a um setor específico, que é isso que ele vai fazer. Ele vai proteger diversos setores à produção nacional. Então eu falei, que ele vai criar, por exemplo, a Companhia do Vale do Rio Doce, ele vai criar a CSN, Companhia Siderúrgica Nacional. Vocês vão ver mais para frente que ele vai criar a Petrobras. A Petrobras é muito importante que ela só é criada na eleição dele democrática. Então eu já dou spoilers, né? Apesar dessa época, dessa era Vargas, depois ele ainda vai ser reeleito, assim, vai ser eleito novamente democraticamente, normal, através de eleição. E nesse período ele consegue criar, por exemplo, a Petrobras. Então, enfim, né? Ele protege diversos setores na produção nacional. Importante que vocês não confundam, porque às vezes tem algum vestibular que coloca isso, sei lá, era Vargas, Estado Novo criou a Petrobras, e aí já é uma alternativa errada, porque isso é de outro período, outro momento. Mas enfim, política de substituição de importações foi muito desenvolvida durante a Segunda Guerra, principalmente porque os países que eram potências de indústria, assim, de industrialização, então a gente está falando de Inglaterra, França e Estados Unidos de um lado, Japão, Itália e Alemanha. Tudo bem que Itália não é tão forte assim na industrialização, mas enfim, sabe? São países que estão que estavam se apropriando muito, começando a adotar a industrialização ou se tornar potências na industrialização mesmo, Inglaterra e França nem se fala. E, enfim, agora vão ser baqueados, porque agora eles estão em guerra. Então, qualquer lugar deles pode ser atacado. Enfim, economicamente é um desastre toda vez que ocorre guerra, ainda mais uma guerra mundial. E enfim, então a política de substituição de importações é bem legal, é bem interessante para esse momento, não só porque os preços, por exemplo, podem subir das coisas de fora, porque nem todo mundo economicamente está bem lá fora, como também agora a gente pode produzir o mesmo por um preço mais barato, ok? E Vargas vai ter meio que o culhão, né, como dizem, de suspender o pagamento da dívida externa. Então vai chegar um momento, 1937 mesmo, que ele vai falar: olha, eu não consigo pagar,
Eu só vou poder pagar em 1940, daqui 3 aninhos, mais ou menos, assim. Então é isso que vai acontecer, ele vai dar um calote durante esse tempo nos Estados Unidos, né, porque, né, estava tendo uma crise por balanço de pagamentos do governo, e depois de uma negociação com os credores, ele vai conseguir retomar em 1940. Mas enfim, ele vai dar um calote nos Estados Unidos nesse momento. Ok, essa é a política econômica e financeira, né? Muito focada na indústria, na industrialização, na substituição de importações, que, né, foi muito desenvolvido durante a Segunda Guerra. Inclusive, eu falei um pouco do ciclo da borracha anteriormente. O ciclo da borracha vai ter seus picos. Eu acho que vocês vão ver, pelo menos eu vi isso no Arcadas, e mais especificamente na geografia, que é algo que acontece lá no norte. A gente tem uma árvore bem específica, dedicada, assim, que dá para fazer borracha, dá para fazer látex, lá no norte mesmo. E aí, assim, vai ter, por exemplo, já uma imigração muito forte do Nordeste, 50.000 nordestinos vão sair para ir para o Norte, porque, né, agora, tipo assim, os Estados Unidos queria comprar borracha, né, porque estava baqueado pela guerra, como eu falei, e aí muita gente vai arrumar trabalho lá. O Nordeste, vocês sabem, já era muito desamparado, já estava num período de seca já faz um tempo, vidas secas já é mais ou menos nesse período. Então muita gente vai ir para lá para conseguir trabalho e vai conseguir ter um up econômico já na região do Norte. Mas enfim, outra coisa muito forte é que Vargas. Lê, você quer falar? Camis, é nessa época, é nesse surto que tem que eles constroem aquela ferrovia e que não dá certo e que eles não usam para nada? Ou é depois? Eu me confundo. Ah, e se você souber o nome, me Eu não ajudaria lembro. mais, O pior porque é que eu tem não vários. lembro. Mas eles constroem aí não dá certo porque já foi embora. Eu não lembro. Eu não lembro. Deixa, Eu deixa. acho que é no próximo. Assim, eu só lembro Esse é o de obras primeiro, que né? foram abandonadas. O quê? Esse é o primeiro surto. Ou é o dois? Ah, eu acho que é o 2. Eu posso dar uma É o olhada, dois, tá, porque, se eu beleza. não me engano, tem um antes da Primeira Guerra, lá na República Velha. Aí tem o segundo agora na Segunda Guerra Mundial. E tem o terceiro mais pra frente, que aí já, enfim, já é depois da guerra, depois de Vargas. Ok, Fechou. Valeu, Camis. isso eu sei. Mas enfim, aí a gente vê a política econômica e financeira. Se vocês tiverem alguma dúvida, assim, principalmente do DIP, a gente pode discutir mais, porque costuma cair. A gente vai para a publicação da CLT. O Vargas, ele vai querer manter essa relação com os trabalhadores muito positiva, você já vê isso. Ele não está falando nas rádios para falar com a elite, assim, porque senão ele falava na TV, por exemplo, que todo mundo tem grana para comprar, ou qualquer coisa do tipo. Ele não vai fazer cartilhas, assim, só para comover a elite, não, é para criar realmente uma propaganda para todos, e que, sinceramente, para que comovesse realmente a massa brasileira. Porque, enfim, né, tudo bem, você pode conquistar a elite, agradar, mas ainda assim é uma porcentagem pequena no Brasil. A renda não é igualmente distribuída aqui. Então, enfim, o foco dele é em todos. E aí ele vai ter uma relação bem próxima com esse rolê do trabalho, né, das questões da classe trabalhadora. Então tem, por exemplo, como eu falei, 1º de maio é uma data, assim, que vai virar feriado nacional por causa dele. Ele vai estimular, assim, não protestos, mas sabe quando você faz uma concentração em homenagem ao Dia do Trabalho, ele vai estimular, vai fazer os encontros que eu falei na rádio, vai ter as leis trabalhistas que eu falei, que algumas delas já estavam na Constituição, só que ele vai querer agora instaurar um imposto sindical, que seria algo meio ruinzinho para os trabalhadores, né? Ia dar uma imagem ruim para ele. Aí o que ele faz? Ele cria esse imposto sindical, só que do lado ele cria a CLT, a consolidação das leis do trabalho, né, que é um documento, sei lá, inspirado na Carta del Lavoro, né, de Mussolini. Então vocês podem ver que essa relação trabalhista, essa relação corporativista que Vargas vai colocar aqui no Brasil, já é uma característica muito próxima do fascismo italiano, assim, já é muito semelhante. Então, inspirado nessa carta, vai basicamente sistematizar e ampliar os direitos
trabalhistas. Então, a gente já tinha alguns direitos lá na Constituição de 34, só que aqui ele sistematiza eles e ele amplia. Então, sei lá, muitas das coisas que a gente já disse antes, horário, assim, máximo de horário de trabalho, salário mínimo, agora você tinha que ter no mínimo 14 anos para trabalhar. Vai atrelar sindicatos ao Estado, então essa relação corporativista, em que o objetivo do corporativismo é sempre evitar o conflito entre classes, né? Entre os donos das indústrias, por exemplo, e os seus trabalhadores. Então, ele atrela os sindicatos já ao Estado. Ele cria esse sindicalismo estatal, que estava junto, estava sempre colaborando com o Estado, e ele desenvolve todo esse rolê de leis do trabalho, tudo é o que a gente chama de trabalhismo. É a gente realmente, é o Estado, ou o Estado, ou o país, ou o Brasil, se envolvendo diretamente nas relações de trabalho que existem dentro do país. Então, ele poderia ser um Estado omisso, poderia ser um Estado que falasse, cara, se você quer botar esse trabalhador para trabalhar 18 horas por dia, trabalhe, eu não tenho nada a ver com isso, enfim, se fosse um Estado mais liberal, talvez, mas ele vai desenvolver essa relação de trabalhismo, que é um Estado, né? Como eu falei, a CLT ela só vai ser editada assim significativamente, óbvio que tem alguns acréscimos, enfim, mas aqui a gente só tem uma edição forte, assim, uma mudança forte da CLT em 2017, quando a gente já tem aquela instauração do trabalho terceirizado, em que aí agora o trabalhador consegue discutir, negociar com o seu próprio patrão o que vai rolar no trabalho dele, sabe? Nada a ver. E nesse período a gente é ao contrário. Então, é esse trabalhismo, é esse fortalecimento em o Estado obrigando, criando leis trabalhistas, criando direitos aos trabalhadores, ok? Então, a gente tem esse trabalhismo, né, ele é muito marcado pela valorização ao trabalhador, né, condenando o ócio. Então, a gente já condena as pessoas que estão desempregadas, as pessoas que não têm condições de conseguir um emprego, as pessoas que, por herança infinita lá da escravidão, estão sofrendo com racismo e não estão sendo contratadas, enfim, vai condenar o ócio, vai condenar a vadiagem e o que eles chamam de malandragem, né? Enfim, aí essa valorização constante e bem intensa assim, do trabalhador, no sentido de sempre estar envolvido nessa relação, ok? E aí a gente tem a publicação da CLT em 1º de maio, entendem? De 1943, ok? Por isso que a gente tem, não sei se vocês não entendiam, mas que vocês entendam um pouco de como que é essa relação tão próxima dos trabalhadores com Vargas, né? Pode falarem, o trabalhador também tem seu estado, tem o seu lugar no Estado Novo. Beleza? Aí agora a gente vai para a política externa de Vargas nesse período. O governo, brasileiro teve uma posição pragmática no cenário, que pragmática é em cima do muro, é interesseira, é de ficar se alimentando dos benefícios que cada lado assim da guerra, principalmente, que assim, a guerra, gente, ela é de 39 a 45. O Estado Novo é de 37 a 45. Então, praticamente todo esse período é marcado pela guerra e suas relações o que estava acontecendo lá fora. Então, assim, as relações econômicas com a Alemanha cresceram muito até a Segunda Guerra. A gente já tinha o DESP envolvido, por exemplo, pessoas pró-nazistas, perdão, no nosso governo. Vargas, assim, vai receber vários apoios da Alemanha, inclusive, se eu não me engano, 20% da nossa importação, em todas as coisas que a gente comprava em 1938 eram alemãs. Então, a gente vai ter uma relação econômica muito florescida nesse período com a Alemanha, vão ter benefícios econômicos mesmo. E os Estados Unidos, ainda assim emprestava dinheiro, né? Acabei de falar que a gente tem um calote nos Estados Unidos. Então, os Estados Unidos estavam sempre envolvidos, assim, em várias relações econômicas. Esse é um período em que a gente vai ter a política, eu falei de algumas, que os Estados Unidos tem algumas políticas, assim, em relação à América Latina ao longo da sua história. Como eu falei, a gente vai falar mais disso na nossa última aula de América Latina. Mas o que vai rolar é que esse período é o período da política de boa vizinhança. Então, a intenção era realmente ser menos
menos agressivo, né, como as políticas anteriores, menos, assim, invasivo e mais ok, né, parecer amigão e tal, conquistar os países pela amizade, pelo apoio, sabe, como tá escrito, é a política da boa vizinhança. E aí, inclusive, tem muito a relação, sabe, o Brasil e Vargas, assim, vai se relacionar muito com o Walt Disney. A gente vai ter, várias, assim, coisas feitas em Hollywood, para nós não para nós, mas, assim, que contavam com o Brasil. Então tem o Papagaio Joe, e aí tem a Carmen Miranda, por exemplo, que vai ser um boom, assim, de cultura brasileira e vai estrelar filmes lá nos Estados Unidos, por exemplo. Então, vai ter Alô Amigos, se eu não me engano, é um filme da Disney, que é do Brasil, assim. Então, tem todo esse rolê. Os Estados Unidos vai tentar também ter essa relação mais próxima, tanto que vai chegar o momento da Segunda Guerra. E vocês sabem, não, na verdade, eu não sei se vocês ainda chegaram assim na Segunda Guerra com o Edu, mas o que vai acontecer é que os Estados Unidos estavam na guerra e tal, e eles até estavam ok, até que vai chegar. O ataque a Pearl Harbor, que é uma base naval que tinha lá nos Estados Unidos, que estavam vários soldados, e enfim, o Japão vai atacar assim de surpresa, do nada, e vai matar, tipo, nossa, umas 600 pessoas, se eu não me engano, enfim, vai matar muita gente. Os Estados Unidos vai ficar muito baqueado por esse rolê, e aí eles vão tentar entrar com todas as forças possíveis, né? Tanto que Hiroshima e Nagasaki eles surgem em 45 depois desse ataque, mas enfim, né? Nada justifica esses rolês imperialistas dos Estados Unidos, inclusive assassinar e fazer bombas nucleares. Mas enfim, vai rolar isso, os Estados Unidos vai ficar puto. A Alemanha também já estava sem paciência, sabe? Já estava chegando em 41, já estava tipo, gente, Brasil, decida-se, você vai ficar com quem, você vai apoiar quem. E vai ter alguns nazistas que vão vir aqui pro Brasil, pro sul, e vão fazer uma bagunça lá, tipo, vai dar merda, sei lá, eles não vai dar certo, eles vão ser presos e inclusive o embaixador da Alemanha aqui no Brasil vai ser expulso. Então, isso vai fazer com que já traga uma imagem negativa do Brasil com a Alemanha. Eles vão ficar mais próximos dos Estados Unidos e a Alemanha, achando já que eles já estavam grudados demais, vai afundar alguns navios brasileiros e vai matar vários brasileiros, assim. Então, aí que o Vargas te vê já na necessidade de entrar na guerra, meio que de presente, assim, os Estados Unidos vai financiar a construção da Companhia Siderúrgica Nacional. E, enfim, né, vai manter neutralidade até dezembro de 1941, vai mandar apoio de milhares de pessoas para os países aliados. O rolê é que a Inglaterra e a França não queriam que o Brasil, sei lá, eles achavam que o exército brasileiro não ia dar bom lá na Europa. E aí, ficaram lá, não, 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 Estados Unidos manda, manda, manda. E aí, a gambiarra que os Estados Unidos conseguiu fazer foi fazer com que a FAB, né, que é a Força Aérea Brasileira, ou Força Expedicionária Brasileira, entrassem como corpo militar dos Estados Unidos. Então, em teoria, eles faziam lá para a Europa, por exemplo, o que eles vão dizer é que a gente estava como se fosse o exército americano. Só que era a gente na guerra, era brasileiro. Foram mais ou menos 20 mil brasileiros assim para a guerra. Eles vão atuar no final do conflito, né? Porque é 41, já é 4 anos muito próximo, tanto que é o período também que a União Soviética vai entrar na guerra e que basicamente é ela que vai carregar nas costas a vitória contra a Alemanha. E o Brasil, né, os brasileiros, a FAB barra FEB, vão se localizar principalmente na Itália. E aí a gente tem algumas fotos, né, que a gente tinha todo aquele ditado na época. O Brasil estava tanto tempo assim, ficando em cima do muro, não se posicionando, não indo de um lado para guerra nenhuma, que eles falavam, né, putz, a cobra vai fumar, mas o Brasil não vai entrar para essa guerra, sabe? Tipo, não, eles vão ficar lá até então. E vai rolar, né? Vai chegar o momento que vai rolar. E aí, tanto que a FEB, ela tem esse símbolo da cobra e tudo, ó. Isso aqui é assinado pelo Walt Disney, que não sei o quê, a cobra aqui fumando, porque é justamente uma homenagem, né? Uma referência a esse rolê todo de falar que a cobra vai fumar, mas não vai ir. Tem aqui, né, o segundo aniversário, Hitler, aqui já estamos. E aqui ainda tem esse, né, que é a cobra está fumando. Inclusive, o Brasil, apesar de mal recebido pela Inglaterra e pela França, vai se dar consideravelmente bem na guerra. Eles tinham uma técnica, assim, de ataque diferente.
Enfim, vai dar bom, assim. Inclusive, falam não, mas os brasileiros vão ser o que menos vão amputar pernas nesse período, assim, do exército. Mas enfim, é isso. O Brasil vai fazer essa participação de 41 a 45, bem no final da guerra mesmo, assim. Na verdade, o Vargas fecha esse apoio, né, da FAB/FEB à Segunda Guerra em dezembro de 41. Então ele entra para a guerra mesmo, assim, de pessoas irem, né, até desenvolver esse rolê que eu falei da Inglaterra não querer a participação dos brasileiros, já rola um tempinho. Então, quando eles chegam, é mesmo assim, bem próximo assim dos últimos passos para concluir a guerra. E essa é a participação do Brasil na Segunda Guerra. Aí, logo após, o exército vai voltar vitorioso e tudo, ok, Brasil, ó, mais uma vez com o exército vitorioso e tal, vai ter o declínio do Estado Novo. Basicamente porque a gente estava do lado de países que eram liberais e, não, menos a União Soviética, né? Mas, assim, se a gente olha, né, logo após o que ocorre dentro dessa aliança e com a separação, a gente tem União Soviética comunista e, do outro lado, países liberais. E a gente estava muito mais associado, agora a gente já estava ligado muito mais aos Estados Unidos do que à União Soviética. Então, a gente estava do lado desses países que eram liberais e que também eram democráticos, né? Que eram, sabe, igual os Estados Unidos, na época, faziam a maior propaganda anti-ditadura, antifascismo. O que é isso, sabe? Só que a gente, né, como vocês viram, éramos muito semelhantes aos fascistas. Então, a participação do Brasil na Segunda Guerra fez a oposição ganhar muita força, assim, muito discurso, né? Muita gogó na campanha de redemocratização, porque eles exploravam a contradição do Brasil estar lutando contra regimes totalitários e a gente ser um. Então a gente, né, olhando assim os aliados França, Inglaterra, Estados Unidos, a gente era a única ditadura. Então vai começar o início das manifestações em 43, outubro de 43, vai ter um manifesto dos mineiros, que era um bando de intelectuais de Minas que vão assinar esse manifesto contra Vargas. E Vargas, assim, vai ver que já realmente o clima não estava tão bom para ele mesmo, não estava dando tão ok, esse discurso bem antifascista, bem anti-ditadura, estava se propagando bem, e ele vai começar a promover o início da redemocratização. Ele diz, né, que vai marcar eleições presidenciais, tudo para 2 de dezembro de 1945, e tá ok, mas muita gente ficava tipo, tá, você já falou que ia colocar eleições outras vezes. E também decreta anistia política e liberdade partidária. Então, boa parte das pessoas que estavam presas durante o Estado Novo, até antes, como Luiz Carlos Prestes, agora vão ser liberadas, ok? Não só isso, a gente tem a campanha, o surgimento da campanha queremista, articulada por círculos trabalhistas ligados a Vargas. Então, agora a gente vai ter uma campanha da classe trabalhadora, né, que é o queremismo, lutando, né, falando que quer Getúlio. Então, é literalmente isso, são placas, são protestos, todos dizendo, nós queremos Getúlio de toda forma. Vai ser marcado esse movimento, vai ser chamado mesmo de queremismo, assim. Defendiam a instalação de uma Assembleia Nacional Constituinte com Getúlio no poder, então, né, eles. Posteriormente, deverão ser realizadas eleições diretas para presidente, nas quais Getúlio deveria concorrer. Só que, né, a oposição vai sentir que o Vargas queria se manter no poder, o que não seria muita novidade, assim, não seria algo, né, surreal. E, sob o comando dos militares, vão desencadear um golpe de Estado mesmo para garantir que essa eleição que o Vargas estava prometendo para dezembro de 45 acontecesse. Principalmente porque a oposição não queria mesmo que Vargas conseguisse entrar nas eleições que iam ocorrer agora, principalmente porque eles sabiam que o público era grande, né? Poderia ter uma chance de ele ser eleito mesmo aqui democraticamente. Mas ele mesmo vai ficar fazendo mistério. Todo mundo acha que ele ia se candidatar a presidente, mas ao mesmo tempo ele não falava. Inclusive, ele vai para São Borja, fica quieto, que é a cidade de onde ele é, lá no Rio Grande do Sul. Enfim, o que vai rolar é que vai ter uma organização política mesmo, que é legal que eu fale aqui para vocês, porque tem desdobramentos
para o futuro político do Brasil. No sentido de que, agora que a gente pode ter partidos, vai surgir o PTB, que é o Partido Trabalhista Brasileiro, que ele surge, né, para tentar, fazer um partido mesmo dos trabalhadores, assim, em que a classe trabalhadora conseguisse compor ela, conseguisse fazer parte mesmo, e enfim, ter programações políticas, assim, ter representantes políticos que fossem realmente, do PTB. E, só que antes de tudo é importante falar que o PTB, ele é apoiado, assim, ele é criado, a sua base, assim, a sua história, a sua origem, ela vem de Vargas mesmo. Ele que vai estimular a criação do PTB, e ele vai divulgar, inclusive, ele vai ir, vai falar: "Olha gente, tá lançando esse PTB, Partido dos Trabalhadores, é um partido para vocês, trabalhadores, fazerem parte, comporem e estarem, na política brasileira". Só que então você já tem gravado, assim, que o PTB é aliado, está próximo, é assim, é realmente aliado mesmo, como eu falo, de Getúlio. E o PSD é outro partido fundado, em que Getúlio estava fazendo parte da fundamentação mesmo, que é inclusive o que é mais ativo mesmo, assim. Então o PSD, também é um partido, o Partido Socialista Democrático, também é um partido unido, junto, próximo a Vargas, sempre, assim, tá alinhado sempre com as ideias de Vargas. Então vocês já podem ver PTB e PSD como partidos, assim, que muito provavelmente nas eleições futuras vão estar unidos, inclusive eles vão eleger várias pessoas, assim, tipo, o JK, qual que é o nome? Tancredo Neves, vários presidentes, assim, para frente vão ser dessa aliança, vão ser dessa linha aí, desse lado. No momento, como eles veem, assim, que Vargas não era muito uma possibilidade, né, estava muito polêmica na época, o que vai rolar é que eles vão nomear o Dutra, que era um dos ministros de Vargas, de guerra, ele era um general, então ele era militar, e eles vão nomear o Dutra, né, esse baixinho, né, para se candidatar à presidência, só que do outro lado a gente tinha o brigadeiro Eduardo Gomes, que enfim, né, era alto e não sei o quê, musculoso. As mulheres tinham aquela frase: "Ai, votem no Eduardo Gomes, pois ele é bonito e solteiro". Literalmente era uma frase. E ele vai vir de que partido? Da UDN. A UDN tem uma história muito, como que eu posso dizer, sei lá, não única, sei lá, peculiar, porque quem fundamenta, quem cria a UDN esse cara aqui que está aqui em cima, que é o Carlos Lacerda. O Carlos Lacerda, ele era basicamente o braço direito, assim, do Luiz Carlos Prestes, um pouco antes da prisão dele. Então vocês veem, né, vocês podem supor que ele era comunista, que ele era, né, de esquerda. Só que ninguém sabe o que aconteceu durante esse período aí, não sei se a tortura deu certo, fez uma lavagem cerebral. Ah, eu achei a letra. Eu falei da letra, nossa, gente, desculpa pela total mudança de assunto, mas eu falei que tinha uma letra, né, que, tipo, colocaram no vestibular que era para xingar, que era justamente isso: "O bom de São Januário leva mais um grande otário, sou eu que vou trabalhar". Só que na real, assim, eles mandaram para o DIP que era: "Quem trabalha, quem tem razão, eu digo e não tenho medo de errar, o bom de São Januário leva mais um operário, sou eu que vou trabalhar". Só que eles cantaram como o otário. É essa música que burlou. Só fiz questão de falar, porque ela já caiu em vestibular e poderia cair novamente, porque já faz um tempo, assim, que caiu. Mas enfim, voltando ao Carlos Lacerda, ele era, né, o que se poderia se considerar de esquerda, só que do nada, assim, ele vai voltar, né, como um cara muito de direita. Ele vai ter o próprio jornal, durante o Estado Novo mesmo, tribuna de imprensa, e ele vai, assim, ser realmente ultradireitista, bem conservador, bem liberal também, vai escrever muito contra Vargas, vai ter várias críticas e tudo, e enfim, vai fazer o caos mesmo. Tem uma definição dele aqui que eu gosto muito, que é: "Lacerda sabia manejar as palavras, era um mestre insuperável na arte da intriga política. Surpreendia o adversário com suspeitas, acusava com ou sem provas, ridicularizava, achincalhava, sempre de forma sistemática e em tom contundente", costumava dizer Afonso Arinos, seu companheiro de partido. Lacerda era um propulsor de crises, tornava-se particularmente perigoso durante as crises que provocava, porque confundia seu destino pessoal com a sorte das instituições republicanas. Inclusive, ele que vai incitar a ditadura militar também.
Mas enfim, então vocês já podem ver a UDN como um partido já o contrário, assim, extremamente de direita, extremamente liberal e extremamente anti-Vargas. Então o brigadeiro Eduardo Gomes era muito contra Vargas, assim, ele queria realmente fazer essa oposição a Vargas. E o Luiz Carlos Prestes, por final, que eu falei que vai ser solto, né? Ele no final vai ficar. Também ninguém sabe muito o que aconteceu durante esse período de prisão, mas nesse momento ele vai declarar o seu apoio a Getúlio Vargas. Muito provavelmente porque ele preferia, né? Vargas, né? Com um Estado assim, né, protecionista, mais fechado, do que um liberal no poder. Então, enfim, né, Luiz Carlos aqui, né, solto, e enfim, ele não vai fazer uma participação política já forte agora nesse período, em termos de se candidatar e tal. Ele só vai sair e realmente falar que ele estava dando o apoio dele a Vargas e o que ele fizesse. Então, agora a gente tem a eleição, só para finalizar, de 1945, né? Agora a gente tem esses dois caras, Dutra, né, da aliança PSD-PTB, e Eduardo Gomes, Brigadeiro Eduardo Gomes, da UDN. O Brigadeiro Eduardo Gomes estava muito na frente, assim. O pessoal não curtia muito, assim, não é que odiava, mas não era, as pessoas não olhavam por ele e falavam, ah, presidente, não sei o quê. E ele tinha essa popularidade entre as mulheres, o Eduardo Gomes, só que o burro vai chegar uma hora que ele vai falar uma coisa totalmente errada, assim, eu falei para vocês a história, tem aqui no livro, inclusive, é que a gente está sem tempo, senão eu lia, mas a história, o 11, o Centro Acadêmico 11 de Agosto vai fazer aquele protesto aqui na Sé, vai dar ruim, vai ser atacado, vai falar mal de Vargas, vão tacar vidro neles e vão perseguir eles até a Sanfran. Então, assim, não vai dar bom. E aí o que vai acontecer é que vão chegar bem no próximo, assim, as eleições, vão perguntar para o Eduardo Gomes, o que você acha do pessoal que gosta muito de Vargas, que apoia muito de Vargas? Ele falou, eu não quero saber dessa malta de desocupados, que não sei o quê. Falou assim. Só que isso, até isso ok, sabe? No outro dia, um jornalista vai divulgar como se ele tivesse falado dos marmiteiros, falado que era um bando de marmiteiros, como se fosse algo ruim, como se fosse algo pejorativo. E o Eduardo Gomes, claro, vai falar, não, mas o que é marmiteiros? Porque ele nem sabia o que era uma marmita. Então, assim, todo mundo, sabe, ele piorou a situação dele, assim, porque ele mal, ele realmente, coitado, não falou, mas ainda assim, não sabia o que era uma marmita, que assim, né, todo mundo sabe, assim, pelo menos a classe trabalhadora. Então, isso vai derrubar ele vai ficar sendo conhecido como o cara que não gosta de marmiteiros, e, assim, aqui tem a canção do marmiteiro, vai fazer a maior propaganda, assim, gozação varguista para zoar, e ainda assim quem escreveu essa música foi o Dória, sei lá, tataravô do Dória, e enfim, isso vai dar muito ruim, a ponto que Dutra vai conseguir ser eleito, vai conseguir fazer essa virada, né, eleito de 52% dos votos contra 34% do Eduardo Gomes. Uma observação interessante de se fazer é que, né, 13% da população brasileira inteira votou. Então você já vê o que tipo de eleição democrática a gente tem nesse período. Ok? 3 minutos atrasada. Alguém tem uma dúvida? Pode ir falando, Lê. Ô, Camis, você pode repassar